Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeta-se à Igreja Câmara para aprovação a ata da 19ª sessão ordinária de 2019, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme a distribuição. Hoje não temos leitura de expediente. Comunicações da presidência. Nós temos, até o momento, 2 pedidos de sustentação oral, os 2 processos de relatoria do conselheiro Ciliotti, processo 7289-2013 e 5168-2017. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador da Comunicações e Registro. Senhor presidente. Conselheira Márcia. Boa tarde a todos. Eu estou solicitando a inclusão em pauta de 2 processos, 4.581/2018, 4.571/2018. Não há pedido de cautelar. Considere incluso. Presidente, pela ordem. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive a informação que a segunda Câmara decidiu uma série de processos relativos à omissão de PCM, a princípio, divergente do que eu estou imaginando. É uma matéria nova para nós, por isso que há as divergências. Então, a minha sugestão, nesta Câmara, era que retirássemos de pauta para não correr aquele risco indesejado de uma Câmara decidir de uma forma e a outra de outra, em busca da segurança jurídica, né, da previsibilidade, para continuarmos o debate em sessão administrativa ou talvez até encaminharmos esses processos para o plenário. Vossa Excelência, parece que também adivinhou meus pensamentos. Os meus processos que constam esse tema, eu estou retirando de pauta todos. Como retirei de pauta ontem do plenário, estou retirando também os processos da Câmara, que eu entendo, por ser uma matéria nova, a necessidade de definição, não só por parte dos gabinetes, mas também de um procedimento uniforme por parte da área técnica, para que haja previsibilidade, segurança jurídica e que não haja retrabalho. Mas eu coloco em discussão, caso algum outro relator queira também se pronunciar. Senhor presidente, pela ordem. Senhor Marco Antônio. Eu acho interessante a uniformização, mas talvez fosse mais interessante afetar, na forma do artigo 16, parágrafo 3º, que é a relevância da matéria, um dos processos, eu não sei se a segunda Câmara já fez isso, que aí o colegiado com certeza vai definir o bojo de um dos processos. Eu também estou adiando, seguindo a orientação da Câmara, para evitar decisões conflitantes, mas eu acho que, de uma maneira, vai ter que ter a decisão em um dos processos, né? Talvez até o processo que o próprio conselheiro chamou já tenha trazido essa questão, e ele tenha percebido que a posição dele é divergente da segunda Câmara. Eu acho que o mais importante é uniformizar, concordo plenamente. Mas, a menos que se vá fazê-lo apenas em sessão administrativa. Eu acho que tem que se escolher um processo para uniformizar. A ideia talvez seja uma resolução, não sei. O procedimento, em termos processuais, por processo, apenas uma sugestão. Eu retorno a palavra a vocês. Pode, presidente. É por isso que eu acho melhor a retirada, porque, de qualquer forma, há um fato. Já há uma decisão ou decisões numerosas. Eu não sei se foi você, Lucilene, que esteve na segunda Câmara hoje pela manhã, né? Então, já há decisões. Então, o ideal, eu acho mais prudente, é que retiremos os processos, até para debater se há ou não a necessidade de um regulamento, de um rito próprio, por se tratar de algo novo, que é a prestação de contas mensal, né? O que não era novo, prestação bimestral, quadrimestral, anual, semestral para alguns municípios, esta especialmente é. Embora já tenhamos, de pronto, uma bela notícia: 88% dos municípios estão cumprindo. Então, há um ajuste, talvez, a ser feito, que
precisamos, eu acho, de mais um tempo para definir da melhor forma. Por isso que talvez o mais prudente seja retirar mesmo e sugerir que a segunda Câmara faça o mesmo da agora em diante. Né? Senhor presidente, Conselheira Márcia. só para comunicar que eu participei do quórum da segunda Câmara, hoje pela manhã, substituindo o conselheiro Domingos Taufner, e questionei o fato desses processos estarem sendo julgados. E me foi dito pelo relator, conselheiro Rodrigo Coelho, que já havia havido um consenso na sessão administrativa de segunda-feira e que ia sair uma resolução. Então, portanto, eu votei acompanhando o relator pela notificação, pelo arquivamento nos casos notificação, em outros casos notificação acima de 30 dias. E agora eu fiquei até surpresa com essa questão. Talvez a gente não tenha todas as informações. Quando nós não temos todas as informações, eu estou falando de minha parte, que não participei da sessão. Aí o melhor é respirar fundo, né? O que nós havíamos ventilado? E houve um consenso, de certa forma, em relação a isso. É que haveria uma tolerância de 1 mês, e se dentro daquele período de 30 dias, o conselheiro Hanna me corrige se houvesse a omissão resolvida, aí não seria necessário a aplicação de multa ou de sanção. Ocorre que a nossa emenda à lei orgânica, que ocorreu agora, em 2019, ela prescinde, por exemplo, ela não exige a citação para a aplicação da multa. A IN 43, ainda vigente, vai em outra direção, diz sobre citação ou notificação 5 dias. Então, há uma série de informações que talvez devêssemos debater um pouquinho mais, está faltando pouca coisa, para ajustarmos. Mas, da mesma forma, ontem, no plenário, nós decidimos também, num caso ou outro, quando há justificativa. Porque pode haver um problema com o gestor de não conseguir prestar conta no tempo que nós determinamos. Houve um problema no sistema, interrompeu-se um contrato, então, mas isso é em cada caso concreto. Não sei se o conselheiro Hanna tem algo para acrescentar. Né? Eu gostaria apenas, porque como o assunto ainda não está totalmente sedimentado, seria interessante que continuássemos as discussões e, infelizmente, conselheira Márcia, na última reunião administrativa, o conselheiro Rodrigo não estava presente, ele estava doente, ele não participou. Então, alguns detalhes que foram conversados, ele não estava presente. Então, talvez que ele foi o único que apresentou o voto nos outros processos. Mas eu acredito que é um assunto de fácil resolução, que necessita um procedimento mais claro, desde a área técnica, para se definir. Hoje nós já temos a citação automática, a notificação automática de 5 dias. Esse prazo é suficiente para o gestor responder se, durante o prazo de resposta da citação, da notificação, o gestor encaminha as informações, ainda há necessidade de aplicar a multa ou não? Qual é a finalidade dessa multa? O que é mais importante, ter os dados tempestivos ou ficar todo mês aplicando multa aos gestores? Então, são situações que eu acredito que, mais umas 2 rodadas de conversa, acredito até é importante a participação de todos, não só dos conselheiros titulares, mas dos conselheiros substitutos do Ministério Público e da própria área técnica, como já fizemos em algumas vezes, para que fique mais clara a sistemática com relação ao recebimento dessas informações em meio eletrônico. O fato 2019 tem uma situação diferente dos anos anteriores, que nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Tesouro Nacional, na matriz de saldos contábeis
E isso exige um sincronismo e uma padronização muito grande das informações que são recebidas dos municípios e que o tribunal consolida e encaminha para a STN, para Brasília. Daí, essas mudanças e devem caminhar de uma maneira tal que a informação não demore, mas que os municípios também possam se adequar para que as informações possam fluir dentro dos prazos esperados, não só pelo tribunal, mas também pela STN. Senhor presidente, Bueno. agora sim a gente, obviamente, tomou pé de algumas informações adicionais e foi ventilado, inclusive, pela própria conselheira Márcia, a questão de resolução. Vossa Excelência pontuou, talvez, a necessidade de um normativo. Me parece prudente, sim, a posição trazida pelo conselheiro. Com esclarecimentos, eu acho que é melhor aguardar para que façamos algo mais coeso, digamos assim. Eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Senhor presidente. Palavra, doutor Heron. Obrigado. Só uma reflexão que eu peço a Vossa Excelência. Eu busco sempre uma referência na nossa declaração de imposto de renda, pessoa física, que todo mundo aqui a faz, e que tem uma data limite, que é sabida por todos, que é 30 de abril. Ou seja, se nós ultrapassarmos essa data, a Receita Federal não receberá a nossa declaração? Não, ela recebe sim. Mas é gerada uma multa instantânea por conta até mesmo do planejamento que a Receita Federal tem em analisar todas as declarações de imposto de renda de milhões de brasileiros. Então, é um procedimento sedimentado ao longo dos anos, uma data construída, uma data que ajuda o planejamento da administração pública, e assim eu também coloco para Vossa Excelência fazer essa reflexão, no sentido de que levemos isso em consideração também, ou seja, todas as datas limites de entrega de documentos, de declarações, de prestação de contas, são de conhecimento amplo dos gestores. Nós temos a escola de contas, nós temos cursos que são dados, nós temos publicações, nós temos contato via e-mail. Então, fica esse apontamento no sentido de que possamos sedimentar essas datas e que as penalidades são penalidades que visam justamente fazer com que haja o cumprimento desses prazos. Eventual apontamentos, questões pontuais, podem ser resolvidas também pontualmente, mas o geral é que sejam observadas essas datas e que essas multas possam ser startadas tal como previsto na legislação vigente. É só um apontamento, mas vamos ficar para o desenrolar das discussões acerca dessa matéria, Excelência. Devolvo a palavra, presidente. Agradecemos a contribuição também do Ministério Público. Podemos dar prosseguimento? O conselheiro Silote gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, assim, nós já estamos com a minuta, inclusive, de discussão da 43N, da nova resolução. Eu acho que da Instituição Normativa 43N. Então, acho que seria importante que a gente esgote essa questão da 43N, mas a questão da PCM, dos processos que estão nos gabinetes, nós já havíamos conversado, aí, infelizmente, não houve, eu acho, uma socialização das informações, e nós ficamos nesse impasse, entendeu? Acho que é interessante, eu acho que é oportuno fazer, acatar a sugestão de Vossas Excelências. Passemos à fase, então, de devolução dos processos com pedido de vista. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. No debate, eu estou incluindo uma lista com 29 processos em pauta, todos incontroversos. Estou solicitando que tenha a lista como lida e inclusa. Retorno a palavra. Considere lida e inclusa a lista. Devolução dos processos com pedido de vista. Processo 3321/2019, primeira sessão, Ministério Público. Solicitamos prorrogação, Excelência. Fica prorrogado. Processo de minha relatoria. Processo 3290/2018, segunda sessão, Ministério Público. Devolvido. Devolvido. Processo de relatoria do conselheiro Rodrigo Chamon. Apreciação de medidas cautelares e urgentes não temos hoje. Vamos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com os processos onde há pedido de sustentação oral. Passamos a palavra ao conselheiro Ceciliotti para relatar os dois processos. Processo 5168, senhor presidente.
Prefeitura Municipal de Panca, prestação de contas anual do prefeito, exercício 2016, o responsável, o senhor Aguimair Araújo Nascimento. Como a sustentação oral, eu tomei conhecimento hoje apenas, agora, nesse momento, né, não houve pedido antes, eu vou ouvir a parte da sustentação oral e vou pedir para incluir nos autos as nossas taxigráficas e vou adiar e gostaria, então, de ter a oportunidade de ouvir a sustentação oral. Eu convido o doutor Aguimair Araújo Nascimento para proceder à sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os excelentíssimos senhores conselheiros e aos ilustres representantes do Ministério Público de Contas e demais presentes nesta casa. Conforme relatado, após a citação, foram mantidos 6 indicativos de irregularidade na instrução técnica conclusiva. Gostaria de registrar que tratamos, a partir de agora, em nossa sustentação oral, dos 6 itens com indício de irregularidade, destacando que o primeiro, e o terceiro, e o quarto item, o ITC entendeu por si ser possível de ressalva. No primeiro índice de irregularidade apontado, ou seja, o do D2.1, divergência entre os montantes evidenciados no balexo e os demonstrativos do decante. Tais divergência entre os montantes evidenciados ocorreram pois os valores foram gerados pelo sistema em duplicidade, ficando esta ocorrência nítida nas páginas 8, 31, 32, 34, 49 do DECAD, que já faz parte da prestação de contas, ora apreciada por vossas excelências. Dessa forma, em nenhum momento de minha gestão ocorreu inobservância às normas da contabilização e, sim, uma falha na geração do arquivo estrutural. Assim postos, estão as condições para o afastamento dos presentes indicativos de irregularidade. Em si, tratando do 2.2, abertura de crédito adicional suplementar, sem prévia autorizada legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, analisando e comparando a lei estadual de número 10.614, de 28 de 2016, Lei Orçamentária Anual do Estado do Espírito Santo, a linha B, do inciso 5º, do artigo 6º, percebe que, embora o texto do citado artigo seja diferente do que diz as alíneas A, E e B do inciso 1 do artigo 5º da Lei 15.061/2015, a LOA do município de Panca, de 2016. Questionado pela área técnica do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a LOA do Estado do Espírito Santo para exercício 2017 também contém autorização idêntica, ou seja, excetua exatamente as suplementações destinadas ao pagamento de despesa com o pessoal, da mesma forma que está inserido na LOA de Pancas, de 2016. No entanto, tal situação, análoga, não foi questionado
quando do análise das contas do Estado do Espírito Santo. Importante registrar alguns processos que tramitaram nesta Corte de Contas, processo técnico, Tribunal de Contas de número 2306 de 2012, parecer prévio, Tribunal do TC 082 2017, segunda Câmara do PCA de Prefeito de Município de Ibitirama, referente ao exercício 2011. É o processo técnico 3088/2013, parecer prévio TC 129/2017, também da segunda Câmara do PCA de Prefeito do Município de João Neiva, referente ao exercício de 2012. Pode-se observar que em ambos os julgamentos a situação são exatamente iguais. As duas trouxeram autorizações emanadas do Poder Legislativo, dizendo que as suplementações destinadas às despesas com o pessoal não honoraria o limite de suplementação autorizado, ficando claro que, assim como nos referidos processos, no caso de processo em apreço, havia autorização legislativa para que as suplementações destinadas a pessoal com o pessoal não onerassem o limite de suplementação. Não restando dúvida a boa-fé do prefeito no caso em questão, valendo destacar ainda processo recente do próprio município de Pancas, relativo ao exercício financeiro 2017, processo TC 03733/2018, dígito 9, onde ocorreu apontamento de irregularidade no mesmo sentido no ITC, sendo que na manifestação técnica após defesa oral e apresentação de novos documentos, foi proposto que seja afastado o indicativo de irregularidade de situação análoga. Assim postos, estão as condições para o afastamento do presente indicativo de irregularidade. Em relação ao terceiro, ou seja, o de 2.4, ausência de controle das fontes de recursos diferenciados do demonstrativo, do superávit déficit financeiro, encaminhados no anexo ao balanço patrimonial consolidado, eu, enquanto gestor, no exercício financeiro 2016, bem como nos demais exercícios de minha gestão, zelei tanto pelo equilíbrio orçamentário quanto financeiro, ficando isto evidenciado na superávit financeira ao final do exercício fiscal em análise de mais de 8 milhões de reais, que representa 20% do orçamento do município, procurando também conter quaisquer possibilidade de desequilíbrio por se tratar do último ano de mandato. Adotei providência de publicar decreto de encerramento de exercício e limitação de empenho, cabendo assim, através dessas condições, afastamento do presente indicativo de irregularidade. Em relação ao quarto índice, apontado 2.5, divergência entre as inscrições abaixas e o saldo final dos restos a pagar, processado e não processado, evidenciados no demonstrativo dos restos a pagar, balanço financeiro demonstrativo da dívida fluente. A divergência de valores ocorreu, pois, no momento da geração do demonstrativo da dívida fluente. Ocorreu um erro material, pois o sistema não
considerou os restos a pagar. Processando, não houve má-fé por parte dos técnicos e da minha parte como gestor, ficando evidenciado que diferença se deve à ausência da tabela de valor dos restos a pagar, processados, cabendo assim o afastamento do presente indicativo. Relativo ao quinto indicativo 2.6, a insuficiência na aplicação de recursos na manutenção do ensino, desenvolvimento do ensino, na pendência D da tabela 23 da RT 69/2018-17, em seu item 24, onde a RT apurou 24% ao analisarmos mais detidamente, podemos observar que foi considerado no item 19 erroneamente o valor de R$ 853.611,19, quando não deveria ter constado nenhum valor sem disponibilidade financeira. E ao refazermos os cálculos, podemos obter o valor do item 15 de R$ 12.384.935,51, subtraído do valor apurado do item 23, pois extraímos dele o valor de R$ 853.611,19, que foi considerado realmente item 19, de R$ 4.362.076,68, chegando ao montante de despesa de R$ 8.022.858,82, que dividido pela receita bruta de imposto item 3, de R$ 29.570.985,04, apura-se o índice de 27,3% de gasto com MDE, devendo assim ser afastado o presente indício de irregularidade. Diante de tais alegações e constatações. Quanto ao sexto e último indicativo 2.7, insuficiência na destinação de recursos ao Fundeb, no pagamento de profissionais do magistério. A divergência ocorreu, pois, na geração de relatório líquido foi computado os valores relativos ao pagamento do INSS de professores do magistério que integra o cômputo do Fundeb 60 e os pagamentos dos profissionais do Magistério de Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas os mesmos não foram considerados em sua totalidade. Na pendência D da tabela 24 da RT, de 69/2018-17, sendo que o item 12 da tabela citada para onde a RT apurou somente R$ 2.654.075,92, baseado no relatório demonstrativo de despesa realizada em educação por fonte e somente somarmos as colunas dos valores liquidadas com a fonte magistério, podemos obter o total de R$ 3.852.329,07, que dividido pelo total arrecadado, que é de R$ 6.415.916,58, apresenta um percentual de 60,04% de gasto com o magistério, valor idêntico com o
demonstrativo na LRF Web e o exigido pela legislação federal, devendo ser afastado o índice de irregularidade diante das alegações apresentadas. Eu gostaria que todos entendessem, talvez quando o senhor me chamou de doutor, não sou doutor, sou doutor Ceciliário, me conhece, da Casa Civil, sou um capinador, sou meieiro, sou um trabalhador rural, fui prefeito, fui vereador, fui prefeito e sempre tive uma preocupação com coisa pública. Então, quero parabenizar vocês pela oportunidade que essa casa abre para as pessoas. Como o senhor me chamou doutor, sempre fala, a gente é parabenizado e agradecer a vocês e dizer a vocês o seguinte, que em momento nenhum estou aqui para dizer que eu não mereço, se eu errei, eu quero pagar. Então, eu quero deixar bem claro para vocês e pedir a vocês que, na época, a gente teve uma turbulência muito grande, um mandato de 2013, 2016, quando, na época, 2013, a chuva acabou com o meu município, a gente tinha um governador que pisava com nós no barro, que é o Renato Casagrande. Em 2016, eu tive um dos maiores tumultos na minha vida, no início de mandato, no início de ano, tive que tirar um câncer de próstata, saí do hospital, na saída mais ou menos 1 quilômetro, tive uma batida, quebrei meu pescoço, fiquei 10 dias com o pescoço quebrado em casa, sem saber. Quando eles foram me socorrer, eu vim para a Vitória, fiz a cirurgia e eu fiquei bom. No dia 16 de dezembro, eu vim para a Vitória, quando teve um maior episódio comigo, eu fui sequestrado pela turma de jovens, para me ajudar para roubar um banco em Minas Gerais, em Cuparaque. Fiquei retido, junto com meu motorista no porta-malas, das 6 horas da manhã até 11 horas. Tive que entrar dentro de um banco como um assaltante, E isso para mim, como se diz, meu mandato terminou ali. Cheguei em casa e falei, a partir de hoje eu sou prefeito para cumprir, então isso tudo dá um desânimo a gente muito grande. Hoje eles me perguntam, você é candidato? Eu falei, sim, sou candidato a caixão. Mais nada, porque eu passei na minha vida, a minha vida foi de experiência. Então, quero agradecer a vocês e dizer a vocês por tudo isso e pedir desculpa, porque eu não tenho curso superior, não tenho, só estou aqui, minha mulher está lá no mato fazendo café, eu amanhã estou ali, então eu quero pedir desculpa a vocês pelas algumas falhas, alguma dificuldade que a gente tem em expressar, e pedir que seja juntado, alguns documentos aqui anexados, que seja, no final, emitido o parecer prévio e recomendado ao Legislativo a aprovação das contas, mesmo que com ressalvo do município de Panca, referente ao exercício 2016, sobre a minha responsabilidade como, então, chefe do Executivo Municipal da época. Então, quero agradecer a vocês e me desculpar e parabenizar vocês pelas oportunidades que vocês dão a todos. Tá bom? Então, muito obrigado. Tá? Agradecemos a manifestação e passamos a palavra ao relator. Obrigado, senhor Aguimaí. Vou solicitar a juntada dos documentos apresentados e as notas taquigráficas e vou retirar o processo de pauta. Vossa Excelência continua com a palavra para relatar o outro processo. Processo número 7289, Prefeitura Municipal de Aracruz, exercício 2012, controle, fiscalização, auditoria. Trata-se de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Aracruz, cujo objetivo foi o de averiguar a regularidade e legalidade dos atos de gestões praticados por amostragem com base na Constituição Federal, Estadual e legislação específica para os objetos definidos no Programa de Fiscalização. Especificamente, as contratações de shows, eventos, serviços de locação e manutenção de veículos, serviços funerários, serviços de publicidade, serviços gráficos, serviços de construção e aparelhamento das academias ao ar livre e assessorias e consultorias, gerando o relatório de auditoria ordinária número 01/2014, que narra possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios e na execução contratual. Por meio da Instrução Técnica Inicial 28/2014, foram apontadas supostas irregularidades e, em decorrência delas, foram procedidas as devidas citações
e apresentadas as respectivas defesas. Ressaltos por meio da decisão 4906/2014, do plenário dessa Corte, em recolhimento ao voto do então relator, deixou de converter os votos em tomada de conta especial, tendo em vista a então faculdade legal prevista no artigo 317, parágrafo 2º do regimento interno desse tribunal. Após os autos forem encaminhados ao núcleo de estudos técnicos e análise conclusiva, sugeriu a aplicação de multa e alguns dos responsáveis, tendo em vista a manutenção de algumas irregularidades relacionadas à prática dos atos ilícitos, afastando, contudo, o ressarcimento. É longo razoado o Ministério Público, por meio de parecer 5036/2018, subscrito pelo senhor procurador Luciano Vieira, discorda com diversos apontos da área técnica, pugnando, inclusive, pelo ressarcimento. Através da petição incorrente 625, o senhor Ademar Coutinho Devens, que requeriu o adiamento do julgamento do efeito por 2 sessões, pensando que tal adiamento ocorreu, considerando que os presentes autos foram pautados na 18ª e 19ª sessão ordinária e da primeira Câmara. É o relatório sucinto, senhor presidente. Obrigado. Convidamos o doutor Wellington Boca para proceder à sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Saúde, senhor presidente, eminente membro do Ministério Público de Contas, na pessoa de quem estendo a todos os demais a minha saudação. Embora não seja usual, presidente, vou fazer 2 registros que a mim são importantes. Um, de fato, é reconhecer o tratamento democrático que essa casa dá aos jurisdicionados. Não é o primeiro prefeito que eu escuto fazendo aqui sustentação oral e sendo ouvido atentamente pelos senhores conselheiros, pelo que, de fato, esse é um registro importante da tradição democrática dessa casa e o reconhecimento em ouvir o jurisdicionado. O segundo registro especial que eu gostaria de fazer, esse é de caráter histórico, senhor presidente. O ano era 1991, eu era aluno da, então, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, e meu professor da disciplina de Química era hoje, melhor dizendo, o conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha, pelo que eu gostaria de fazer esse registro histórico, parabenizar o conselheiro por sua condução aqui no tribunal. Depois, naturalmente, da Escola Técnica, acompanhei apenas por notícia de jornal, como dirigente partidário, como gestor público no governo do Estado do Espírito Santo, e gostaria de parabenizar agora na condição de conselheiro nesse Tribunal de Contas. Esse é o registro especial que eu gostaria de fazer, senhor presidente. O processo é 7289/2013, de fato, uma auditoria do exercício de 2012 no município de Aracruz. E veja, Vossa Excelência, que a instrução técnica conclusiva aderiu às razões de defesa, porquanto a defesa suscitou a ilegitimidade do defendente Ademar Cunha Devens de responder aos atos imputados aqui nessa auditoria, porquanto o município de Aracruz é um município que goza de legislação de desconcentração administrativa, a lei 2.936/2006, depois alterada 3.337/2010, desconcentrou a administração em Aracruz, e a instrução técnica conclusiva, então, apreciando os atos de gestão que foram praticados nos objetos da auditoria, pode identificar, se me permite, Vossa Excelência. No caso em tela, observa-se que o agente, prefeito municipal, não teve participação, não praticou qualquer ato no procedimento licitatório, sequer tendo homologado o certame, ou assinado os contratos com as empresas vencedoras, atos esses que foram desempenhados pelo secretário de Infraestrutura, ordenador de despesa por delegação. A própria instrução técnica conclusiva trouxe um acórdão paradigmático de lavra do conselheiro Rodrigo Chamon, acórdão 149/2016, que afastou também responsabilidade, neste caso, de um outro prefeito municipal, pela ausência da matriz de responsabilidade e consequente individualização das condutas, ou seja, naqueles autos, de igual modo como neste, não foi possível identificar a individualização da conduta do prefeito, de igual modo identificar a matriz de responsabilidade que pudesse imputar ao prefeito qualquer responsabilização pelos atos da auditoria. E essa turma, melhor dizendo, esta Câmara, neste ano de 2019, pelo acórdão 247/2019-9,
apreciou de igual modo questão assemelhada referente ao município de Aracruz, tendente à desconcentração administrativa, e observou, se me permite Vossa Excelência, o voto do Acórdão 247/2019 é de lavra do conselheiro presidente Sebastião Carlos Rana. Em verbis diz o seguinte: observa-se que a Lei Municipal 3337/2010 contemplou a desconcentração administrativa no âmbito do município de Aracruz, tratando de distribuição interna de competências. E naquele acórdão, no 247/2019, que é questão assemelhada a essa, a ilegitimidade do prefeito por desconcentração administrativa, o eminente relator aponta o seguinte, porque o Ministério Público também se insurgiu naquele acórdão, naquele processo, melhor dizendo, da instrução técnica, que também havia reconhecido a ilegitimidade do prefeito, e destacou, então, Sua Excelência no voto. Destaca que, mesmo delegando competência através de desconcentração administrativa por lei, não há exclusão de responsabilidade. Entretanto, após a leitura atenta dos julgados apresentados, verifica-se que inexiste menção direta à delegação realizada por lei. Na realidade, apenas um dos julgados faz referência a tal espécie de delegação. E conclui: o julgado deixa claro que, caso exista norma jurídica autorizando a delegação, a responsabilidade do agente político pode ser afastada, restando como responsável o delegado, nos termos definidos no diploma legal. E naquele acordo, então, 247/2019, entendeu essa Câmara por afastar a responsabilidade do prefeito Ademar Cunha Devens por ilegitimidade, por não ter praticado nenhum ato de gestão, tal como neste processo aqui, ora apreciado. E, adicionalmente, eminente relator, senhor presidente, em 15 de maio de 2017, este tribunal fez publicar a revista de jurisprudência, em que definiu quais eram os 5 pontos aplicáveis à responsabilização em casos de desconcentração, cujos tópicos são especificamente os seguintes. O primeiro, não compete ao delegante responder por erros ou ilegalidades cometidas pelo delegado, pelo que se enquadra este caso aqui especificamente em análise. Segundo, a escusa de responsabilidade é permitida, porquanto não pode ser tida como absoluta, como, de fato, este tribunal não adota responsabilidade em sentido objetivo, sem que seja demonstrado a efetiva matriz de responsabilidade, o que, no caso, como bem apontou a instrução técnica, o prefeito não praticou nenhum ato de gestão que possa ser alcançado por responsabilização ou formação de matriz de responsabilidade. Terceiro, o delegante escolheu quem possuía a qualificação adequada para o exercício da função e não há nesses autos impugnação quanto à qualificação do delegado, ou seja, o delegado aqui possuía qualificação adequada para o exercício da função de secretário municipal. Quarto, há de se constatar a ocorrência de culpa em eligendo e culpa em vigilando. A instrução técnica também pôde identificar que não houve, por parte de Sua Excelência Prefeito Municipal, nenhum descuido que pudesse ensejar a culpa em eligendo ou a culpa em vigilando em relação aos fatos apurados aqui nessa auditoria. E, por último, a indicação de liame subjetivo que tenha ensejado o dano. Pelo que, eminente relator, o que a defesa pede é o reconhecimento nestes autos, inclusive por pré-julgado, tanto do Acórdão 149/2016, do Acórdão 247/2019, que seja reconhecida a ilegitimidade do ex-prefeito Ademar Coutinho Devens, por não ter praticado nenhum ato de gestão, por não ter formado matriz de responsabilidade em relação à sua excelência, pelo município de Aracruz contar com um ato geral e abstrato que desconcentra a administração. O que se pede, então, é o reconhecimento da ilegitimidade de Sua Excelência, ex-prefeito. As considerações são brevíssimas e se pede, então, esse reconhecimento, e agradeço a atenção com que fui ouvido, senhor presidente, eminente relator, eminente conselheiro Rodrigo Chamon. Agradecemos a manifestação e passamos a palavra ao professor e conselheiro Ceciliotti. Obrigado, doutor Wellington. Meu ex-aluno, só vou registrar aqui que foi nos idos de 87 até 90, não foi depois de 90. Tá certo? Foi 90, então. Solicitar, então, a juntada do memorial e as notas taquigráficas e pedir para retirar de pauta, senhor presidente.
Vossa Excelência vai dar nota em relação à sustentação oral? Você acha que eu devo dar? Não, né? Não é possível. Não é né? possível. Só nos autos. Muito bem. Dando sequência, passamos à relatoria dos demais processos, começando com o processo de minha relatoria. O primeiro processo, 2448/2019, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, relatório de gestão fiscal. Aqui, processo já totalmente instruído. Estou divergindo do entendimento técnico ministerial. O relatório de gestão fiscal, segundo do terceiro quadrimestre de 2018, Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, foi encaminhado com atraso. A área técnica sugeriu a citação do senhor Eliada Aparício Costa Brasil, para que apresentasse esclarecimentos pertinentes, bem como documentos que entendesse necessários, em razão da ausência de remessa a esta Corte do relatório de gestão fiscal e também notificação. Devidamente citado, o senhor apresentou razões de defesa. Em seguida, a área técnica apresentou instrução conclusiva, 1392/2019, sugerindo a aplicação de multa em razão do descumprimento de prazo, o que foi acompanhado pelo Ministério Público, parecer do procurador Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, parecer 1692/2019. A área técnica aponta que as informações referentes ao sistema LRF Web, relativos aos dados de pessoal do Executivo Municipal de Divino de São Lourenço, indicam que assiste razão ao responsável quando este afirma que o ente poderia ter optado por divulgar o RGF com periodicidade semestral, uma vez que durante o primeiro e o segundo quadrimestre de 2018, aquelas despesas se situaram abaixo do limite máximo definido pela Lei Complementar 101. Ocorre, continua a área técnica, que o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2018 e do terceiro quadrimestre de 2018 tem a mesma data limite para remessa dos dados, 5 de fevereiro. Sendo assim, o argumento apresentado pelo gestor de que o envio extemporâneo dos dados foi causado por equívoco relacionado à periodicidade com que este deveria ocorrer, segundo a Aratec, mostra-se desprovido de sentido. A Aratec ainda afirma que extrato obtido a partir do sistema LRF Web confirma o envio do RGF da Prefeitura Municipal em 12/3/2019, bem como do legislativo daquele município em 5/2, e apresenta a tabela conforme projetado. Verifica-se, conclui a Aratec, a partir do exposto, que houve o saneamento da omissão indicada nos presentes autos. Entretanto, restou caracterizado o descumprimento pelo Executivo do prazo fixado no artigo 5º da Resolução da Instituição Normativa 44/2018, que disciplina a remessa dos dados relativos à gestão fiscal dos poderes. Ou seja, ficou demonstrado que houve saneamento da omissão pelo responsável de sua defesa. Peço vênia para divergir do entendimento da área técnica ministerial e acolho os justificativos apresentados pelo gestor por entender que o equívoco do setor de contabilidade do Executivo não é determinante para a aplicação de multa no caso concreto. E ainda pelo exíguo prazo que não comprometeu a análise. Então, eu estou votando para saneamento e arquivamento dos autos, nos termos do artigo 330, inciso 4 do Regimento Interno. Por haver divergência, coloco a matéria em discussão.
Em votação, conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Silhote. Com o relator. O processo seguinte continua com vista ao Ministério Público e os demais processos são todos relativos à omissão de prestação de contas mensal, todos retirados de pauta. 8626-2019, 8811-2019, 8822-2019, 8849-2019, 8853-2019, 8865-2019, 8874-2019, 8883-2019, 8889-2019, 8913-2019, 8918-2019, 8924-2019, 9041-2019, 9045-2019, 9053-2019, 9058-2019, 9062-2019 e 9102-2019. Declarar na forma relatada e passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Relator aos Obrigado, processos. presidente. O processo 6472-2017, estou retirando de pauta. O 9052-2017, estou adiando. O 3290-2018, devolvo a palavra, está com o Ministério Público. Palavra, doutor Heron. Eu só tive a oportunidade, conselheiro relator, de fazer a juntada hoje do voto visto, do parecer visto, né, emitido, e solicito Vossa Excelência entender o adiamento, para Vossa Excelência trave conhecimento com a manifestação do Ministério Público, para que a gente possa trazer o tema ao conhecimento dos demais conselheiros e travar um debate acerca da matéria. Eu faço perfeitamente. Então, fica adiado a pedido do Ministério Público. Processo 3710-2018, versam os autos sobre prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Sooretama. Eu estou divergindo, e a ementa é prestação de contas anual de prefeito, contas de governo, Prefeitura Municipal de Sooretama, exercício 2017, citação, prazo improrrogável de 30 dias. É uma comunicação de diligência, então não estamos entrando no mérito. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Colocar em discussão, em votação, conselheiro Silhote. Com o relator. Também acompanha e devolvo a palavra. Processo 3746-2018, estou adiando. O 4147-2018, adiando. O 4279-2018, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama, estou acompanhando. Regular, quitação, ciência e arquivamento. Processo 4380-2018, PCA do consórcio Região Polo Sul, acompanhando pela regularidade com ressalvas, quitação, determinação, ciência e arquivamento. 6296-2018, estou adiando. O 7483-2018, tratam os presentes autos de tomada de conta especial, instaurada pelo secretário de Administração do município de Alegre, para apurar a aplicação indevida de recursos do Fundo de Infância e Adolescência, no período entre 2008 e 2012, para pagamento de despesas diversas e não autorizados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu estou divergindo para decidir, por constatar ausência de dano ao erário, reautuação como representação, necessidade de recomposição do dano, procedência, determinação, notificação do órgão central de controle interno, monitoramento, ciência e arquivamento. Devolvo a palavra. Havendo divergência, colocar a matéria em discussão. Senhor. Palavra, doutor Heron. Obrigado.
Esse processo será dado continuidade, conselheiro relator, dentro do Tribunal de Contas? Porque houve a conclusão do relatório de comissão especial e a conclusão do relatório complementar da comissão especial, que apontou pela não ocorrência de dano. O que há é a necessidade dos recursos que saíram daquele fundo retornarem. Continua em discussão. Sim, compreendido, excelência. Eu vou parar, presidente. Em votação, conselheiro Silhote. Com o relator. Também acompanha o relator, devolvo a palavra. Obrigado. Processo 8831/2018, acompanhando, prestação de contas anual, consórcio Região Polinorte, exercício 2017, irregular quitação, ciência e arquivamento. O 2444, estou adiando, e o 2741 de 2019 encontra-se com Vossa Excelência. Eu solicitei vista, fiz um voto, procurar resumir o voto, que é o relatório de gestão fiscal, Prefeitura Municipal de Pinheiros, onde foi aberto processo de omissão, também pelo sistema LRF Web, que o relatório de gestão fiscal foi encaminhado com atraso. A área técnica entendeu que esse atraso, além da infringência à nossa lei orgânica, ao nosso regimento, também incidia a penalidade da Lei 10.028, que é uma punição 30% dos vencimentos anuais do prefeito. Solicitei vista, faço algumas considerações. Primeiro, quanto a que se deve evitar que a instrução técnica conclusiva seja elaborada pelo mesmo servidor que elaborou a instrução técnica inicial, conforme as normas de auditoria governamental, NAGS, que não deveria ser dessa maneira. E cito o artigo do Regimento Interno que trata, artigo 47A, parágrafo 5º, as instruções técnicas conclusivas serão elaboradas preferencialmente por auditor de controle externo que não tenha se manifestado a instrução do processo em etapas anteriores. Não há a invalidação, mas deve ser evitado sempre que possível. Quanto ao mérito, eu trago aqui uma questão que eu acredito que possa ser aplicada em todos os outros processos também de RGF. Independente de entrar no mérito da justificativa do senhor Arnóbio Pinheiro Silva, que de fato reconhece que houve um ligeiro atraso, mas que não gerou prejuízo, isso eu vou abordar no final. A ITC considera que houve o saneamento da omissão, mas ainda ficou configurado o não atendimento do prazo, fixado no artigo 5º da IN 44. O que eu estou abordando? A data do vencimento da obrigação foi em 5 de fevereiro. O relatório foi entregue no dia 26 de março, antes da data da juntada da contrafé dos termos de citação e notificação que ocorreu em 3 de abril. Então, antes de vencer o prazo para que ele pudesse defender, ele já encaminhou, o que demonstra a boa-fé, o interesse em procurar resolver. No caso concreto, estou entendendo que o atraso não impediu o acompanhamento da gestão dos limites.
eis que, quando da citação, já havia sido saneada a omissão. Ainda avaliando o impacto da omissão dentro do panorama das contas municipais, em consulta ao portal Cidades, realizado no dia 12/6/2019, verifica-se que o município de Pinheiros se encontra em dia com suas obrigações junto ao Tribunal de Contas, relativas às prestações de contas mensais e da LRF, o que comprova, em definitivo, a ausência de qualquer prejuízo ao controle externo. Nesse sentido, eu entendo desproporcional a aplicação da multa sugerida pela área técnica e pelo Ministério Público. E trago o acórdão do Tribunal de Contas, 919/2018, onde, em casos análogos, a área técnica e o Ministério Público sugeriram suprir a omissão, julgando extinto o processo, conforme trago aqui no Acórdão 919/2018. Muito bem. Nesse precedente, sobre a finalidade do envio periódico de dados ao Tribunal de Contas, e que vem exatamente ao encontro da fala do conselheiro Chamon no início da sessão, assim, tendo em vista que a remessa mensal de dados prevista no artigo 151 do Regimento tem por objetivo dar cumprimento à lei de transparência, subsidiar o exame das contas anuais, bem como as ações de controle, o que a lei e as normas regulamentares prevêem para o caso de descumprimento da obrigação de enviar os documentos e dados exigidos pelo tribunal, é a aplicação de sanção pecuniária, que pode ser agravada em caso de omissão ou atraso reiterado no cumprimento de prazo pelo gestor. A opção de receber todos os dados enviados, mesmo aqueles que chegam com atraso, justifica-se pelo fato de que eles são indispensáveis à completude do sistema Cidades, integrado pela sequência de remessa periódica, agora mensal, de contas de cada unidade gestora. E aí, doutor Heron, é um pouco diferente da remessa do imposto de renda, que ela é anual e pega a pessoa física. Aqui são dados públicos necessários, que o mais importante é que o dado esteja tempestivo e íntegro aqui no Tribunal de Contas. Então, é uma pequena diferença, mas vamos lá. A unidade técnica propõe-se de aplicar a sanção pecuniária ao gestor pelo atraso na obrigação. Segundo consta da instrução, o RGF foi publicado no prazo legal. Isso é um dado importante. A publicação dele foi dentro do prazo estipulado na lei, qual seja 30 dias após o encerramento do período. Então, o que nós estamos falando aqui não é de falta de publicação. Assim, a violação imputada ao dirigente decorreria do descumprimento do prazo de envio ao Tribunal de Contas, o que, consoante disposto no artigo 5º da instrução normativa, é de 35 dias após o encerramento do período a que corresponder. Muito bem. Tomado o previsto na Lei Complementar 101, o que se tem é apenas a obrigação de publicar o RGF no prazo previsto, conforme parágrafo 2º do artigo 55, cujo descumprimento sujeitava apenas o ente federativo e não o gestor à sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 55, combinado com o parágrafo 2º do artigo 51 da RGF. Então, não publicou no prazo, a sanção é para o ente, não é para o gestor, de não receber recursos e tal. Foi com a Lei 10.028 que o legislador instituiu as infrações administrativas e os tipos penais de finanças imputáveis aos gestores, a exemplo do que se vê no disposto do seu artigo 5º, inciso 1, que diz: constitui infração administrativa deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo, ao Tribunal de Contas, o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Examinando a norma contida nesse dispositivo legal e verificando os comandos nele contidos, resta evidente que o legislador previu no texto das leis em exame duas obrigações, cujo cumprimento deverá observar os prazos previstos em lei. Para o primeiro dever,
de publicação do RGF, a própria LRF fixou no artigo 55, parágrafo 2º, que o prazo será de 30 dias, a contar do encerramento a que corresponder. Em relação à segunda obrigação, ou seja, do envio do relatório ao Tribunal de Contas ou à Assembleia, o legislador não estabeleceu ele próprio o prazo máximo de envio. Cada tribunal estabelece o seu prazo. E nem a Lei Complementar 101, nem a Lei 10.028 previu esse prazo. Em análise mais detida, o que se depreende é que, embora possa parecer, não se deve ao acaso a ausência de definição de prazo na Lei de Finanças ou na Lei 10.028 para envio da RGF aos órgãos de controle. A rigor, o que é bastante provável é que o legislador, a partir da distinção de que a obrigação de publicação da RGF atende ao interesse de toda a sociedade, como modo de concretizar, em primeiro momento, o controle social, optou por definir logo o prazo de cumprimento. Enquanto isso, em relação ao dever de envio do RGF aos órgãos de controle, o que parece, como é destinado a viabilizar a ação de fiscalizadora, o legislador deixou por bem deixar ao arbítrio dos órgãos de controle a atribuição de estabelecer normas para o cumprimento da obrigação de envio do relatório de gestão fiscal, que, no nosso caso, é a IN 44, incluindo prazo máximo e procedimento de remessa de dados. E a razão para tal distinção, a meu sentir, é muito óbvia. O prazo de publicação, na primeira hipótese, protege o interesse da coletividade, de cada cidadão ou entidade, que nada poderiam fazer diante de uma norma que previsse uma obrigação para o gestor sem fixar prazo. Sem estipulação desde logo deste prazo, o dever do dirigente público talvez nunca fosse cumprido. Daí porque a lei trouxe logo o prazo para cumprir deste dever. Quanto à obrigação de envio do relatório aos órgãos de controle, não foi assim que procedeu o legislador nacional, deixando para os tribunais de contas a possibilidade de fixar prazo e multa a ser aplicada ao gestor que incida em eventual violação do prazo. Na situação vertente, é a própria área técnica que informa que o gestor teria cumprido a primeira obrigação do tipo administrativo contido no inciso 1 do artigo 5º da Lei 10.028, qual seja, publicação do relatório, restando como não atendida a segunda obrigação prevista no mesmo tipo administrativo, de enviar o relatório ao tribunal. Ora, consoante o que prevê o parágrafo 1º do artigo 5º, definiu o legislador que a infração prevista neste artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe deu causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Nesse contexto, é inegável indagar: esse valor de multa será aplicado inteiramente quando houver descumprimento somente de uma obrigação contida no inciso? Ou somente se dirá quando se verificar a incidência das duas obrigações? Nas leis 101 e 10.028, não há como dissipar essa dúvida. Havendo descumprimento dos prazos das duas obrigações, sem que se apresente qualquer circunstância justificativa legal, eu entendo também, como a área técnica entendeu, que não resta dúvida sobre sofrer o gestor a multa integral prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da 10.028. Nesse contexto, não podemos esquecer ainda que o parágrafo 2º define que a infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas, o que permite concluir que as normas nele contidas não comportam, assim, uma aplicação meramente literal e automática pelo Tribunal de Contas. Diversamente, cabe sim uma interpretação que compreenda o significado e os objetivos pretendidos pelo legislador. O primeiro ponto a ser extraído tem a ver com o que já nos referimos, as distintas obrigações contidas no inciso 1 do artigo 5º da Lei 10.028 e seus diferentes destinatários e prazos. Outro aspecto diz respeito se a incidência se dá quando há violação dos prazos de publicação e os de envio, ou se para cada um deles há essa violação. Ou seja, eu aplico separadamente ou em conjunto?
E ainda, a constatação de que há, sim, na norma, contida no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 10.028, espaço para interpretação pelo Tribunal de Contas, que vai além da mera compreensão literal do texto normativo. O tribunal vai processar e julgar. Olha, processar é dar a oportunidade do contraditório, o devido processo legal. A resposta é sim. Quando o parágrafo 2º desse artigo estabelece que a infração a que se refere esse artigo será processada e julgada pelo tribunal, não há dúvida, o legislador deixou uma margem para a interpretação do colegiado de julgador de contas. Isso significa dizer, compete ao mesmo Tribunal de Contas processar, implicando realizar os procedimentos investigativos ou proceder à sua instrução quando provocados por terceiros ou pelo Ministério Público de Contas, colher os elementos probatórios, garantir o contraditório e julgar, significando afastar parcialmente ou totalmente responsabilidades, decretar regularidade e providências de aplicação de sanções. Ou seja, compete ao tribunal investigar se houve violação das obrigações contidas no parágrafo 2º da Lei 101, artigo 55, e no inciso 1º do artigo 5º da 10.028. E, sopesar se o descumprimento das regras inviabilizou o controle social tempestivo, no caso da não publicação do relatório, no prazo fixado pela lei complementar, ou se criou obstáculo, ou seja, se o órgão de controle criou algum obstáculo que inviabilizaram a ação de fiscalização do controle externo, com retardamento do envio dos dados do relatório de gestão fiscal, no caso de atraso do envio. No caso vertente, o que a unidade técnica informa é que houve descumprimento do prazo de envio, que sabemos é fixado em norma interna deste tribunal. Portanto, se, conforme demonstramos, há dúvidas sobre se a norma multa calculada a partir da remuneração do agente público incide inteiramente apenas nos casos em que o gestor, em que houver descumprimento das duas obrigações previstas no inciso 1 do artigo 5º, ou mesmo quando se der a violação de somente um dos deveres, compete ao Tribunal de Contas examinar a dosimetria da pena, podendo, inclusive, entender que, nos casos em que o descumprimento é de prazo fixado em suas normas, a multa a ser aplicada é prevista no artigo 135 da nossa lei orgânica, e não a da lei 10.028. Assim, conforme anotado há pouco, levando em conta que a data de vencimento da obrigação foi 5/2, e o relatório foi entregue 26/3, antes da data da juntada da contrafé dos termos de citação e notificação, que ocorreu em 3 de abril, e tendo em vista os argumentos daqui expendidos, entendo que não deve ser aplicada a multa sugerida pela área técnica desse tribunal. E assim, pedindo vênia para discordar da ITC, do parecer ministerial, eu voto julgar extinto o processo com exame de mérito, nos termos do inciso 1 do regimento interno, e tendo em vista o saneamento da omissão. Ou seja, estamos trazendo aqui temos duas obrigações, uma de publicação, que a Lei Complementar 101 estabeleceu o prazo, 30 dias, e uma outra obrigação de envio, que o legislador deixou a cargo de cada órgão de controle definir o prazo e o procedimento. No caso do nosso tribunal, a IN 44 cuida disso. Se a IN 44 que cuida, neste caso, descumprimento de envio, eu entendo que o tribunal deve processar e julgar nos termos da IN e da lei complementar do tribunal e do regimento interno, não da lei 10.028. Isso em tese. No caso concreto, tendo em vista que o prazo de atraso foi pequeno, ainda havia uma dúvida, que eu entendo razoável, no caso concreto do gestor, e ele entregou antes da contrafé ser devolvida, entendo que, no caso concreto, o saneamento, já confirmado pela área técnica, e a publicação
no prazo, também já confirmada pela área técnica, saneia o processo e dá para julgar extinto com resolução de mérito. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Desde já parabenizo a leitura muito atenta do dispositivo contido na 10.028. Vou adiar para estudar profundamente o voto de Vossa Excelência. Os demais processos dizem respeito à omissão, então estou retirando todos de pauta. Vou declarar na forma relatada pelo conselheiro Rodrigo Chamon. Passo a palavra ao conselheiro Siliotti. Obrigado, senhor presidente. Processo 6868-2010, Câmara Municipal de Pancas, fiscalização e auditoria, 2009, responsável, senhor Cícero Grobério. Nos autos trata de tomada de conta especial, oriunda de uma auditoria ordinária realizada na Câmara Municipal de Pancas, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do então presidente, senhor Cícero Grobério. No acórdão 212, terceiro 212, lhe foi imputado um débito de ressarcimento no valor de R$ 8.010. Ele entrou com um embargo de declaração, interposto, que foi rejeitado, interpôs depois um pedido de revisão nos autos do processo 4597, e no acórdão 414 de 2017, que conheceu do recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, responsabilizando, então, somente, não só o senhor Globério, mas também o senhor Adélcio Bento, o senhor Fernando Antônio, a Luiz Iraci Pinheiro, Juarez Carlos Guires, Guarez Mendonça Júnior, Marcos Alexandre de Moraes, Otiniel Carlos de Oliveira, Raquel Zuqueto, e o ressarcimento ao erário municipal, quantia recebida acima do teto constitucional. Essa era a questão em tela. O Ministério Público de Contas emitiu o termo de verificação do ressarcimento ou não de número 99, e nas folhas 348 e 349 dos autos do processo 4597, informando que o senhor Cícero Grobério recolheu aos cofres municipais no dia 27 de junho de 2017 o valor de R$ 10.199,53, não só referente ao seu ressarcimento, mas ao ressarcimento dos outros envolvidos. E aí, então, sugerindo o julgamento das contas regulares com ressalvas. E eu acompanho, então, senhor presidente, a julgar regular com ressalvas as contas municipais da Câmara Municipal de Pancas, relativas a 2019, sob as responsabilidades do senhor Adélcio e os outros que já estão aqui já citados no meu voto, dando-lhes devida quitação da ciência e arquivar. Não há divergência, pode prosseguir, excelência. Processo 7289, eu retirei de pauta, após sustentação oral. Esse processo 11745, Prefeitura Municipal de Una, eu estou solicitando o adiamento desse processo. Processo 5050, tem o voto da conselheira Márcia. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Palavra à conselheira Márcia Freitas. Processos estão sobrestados, aguardando, do artigo 42, aguardando, da multa. 7483 ainda, também. Né? Foi voto.
Devolvo Ok. a palavra. Então, 7483 também, né, no mesmo sentido, sobrestado. Processo 9673, idem. Processo 5168, estou solicitando, senhor presidente, Prefeitura Municipal de Pancas, que houve sustentação oral agora, eu já retirei de pauta. Processo 3269, 2018, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, prestação de contas anual do ordenador de exercício 2017, da senhora Vera Lúcia Costa. Teve uma sustentação oral no dia 12 de junho, e então eu aqui estou, a área técnica se manifestou, eu vou pedir aqui, venha os senhores conselheiros e a senhora conselheira, até porque eu vou também me estender um pouco nesse voto, ok? No relato, né? Aqui opinou a área técnica por julgar irregulares as contas, né? E mantida pela ETC, e eu vou aqui logo no relato, né? Uma vez que também já foi acolhida a sustentação oral, e eu passo a relatar o item 2.2 da instrução técnica conclusiva, que tem uma divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial. A área técnica sugeriu afastar o indicativo de irregularidades, sendo acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Assim, eu também acato tal posicionamento. Contudo, diante dos elementos constantes dos autos, divido parcialmente do entendimento da área técnica nos seguintes termos. Em relação ao 2.1 ITC 482, descumprimento do prazo de envio de prestação de contas. Conforme o relatório técnico 00244, a prestação de contas foi encaminhada a esse tribunal por meio do sistema Cidades no dia 30 de maio de 2018, não observando o prazo regimental. A defesa justifica que o atraso ocorreu em razão de detalhes relacionados à consolidação de cálculo atuarial por parte do Fundo da Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Iguaçuí, FAPS, e tal fato não trouxe prejuízo à ação fiscalizadora e de controle externo. Assim, considerando os justificativos apresentados pela defesa e a sustentação oral realizada, consultando as prestações de contas anual do exercício de 2016, cuja responsabilidade pelo envio era da senhora Vera Lúcia Costa, observou-se que tal irregularidade foi objeto de apontamento naqueles autos, tendo a gestora apresentado a mesma justificativa, ou seja, que a entrega intempestiva foi decorrente do atraso na entrega das informações pelo FAPS, e que, após o envio dessa unidade, houve a consolidação e o envio das informações ao TCE. Entendo que, dentro do ocorrido, também o problema tenha em relação à prestação de contas de 2016, decorrente do envio intempestivo das informações do FAPS. Deveria a responsável ter adotado medidas a fim de que tal fato não ocorresse também nos exercícios seguintes. Quanto à alegação de que o atraso não trouxe prejuízo à análise, a mesma não é suficiente para afastar a irregularidade. Observe-se, conforme comentado acima, a reincidência no encaminhamento intempestivo de prestação de contas a essa Corte de Contas, conforme se consta nos processos referentes aos que já estão citados aí, e ainda no processo que está ainda no exercício de 12, 13, 14 de 2017, nos outros 2018, 2017, 2016, né, pelos motivos expostos, considerando a análise realizada pela equipe técnica, pela estação técnica 482, acompanha o posicionamento da área técnica pela manutenção da regularidade, porém sem o condão de macular as contas com a aplicação de multa sugerida. Quanto ao item 2.3 da ITC 482, a ausência de medidas administrativas viabilizando a emissão de parecer de controle interno sobre a prestação de contas, o item 3.31 da RT 244/2018, na análise inicial, a área técnica manifestou no sentido de que o sistema de controle interno não atuava de forma adequada, indicando que o mesmo não se encontrava totalmente implementado, considerando que o parecer conclusivo do controle interno não emitiu opinião, ou seja, absteve de opinar sobre as demonstrações contábeis devido à ausência da capacidade técnica contábil do controlador-geral.
bem como não dispôs de colaboradores lotados na Controladoria Geral com habilitação para realizar análise e emitir parecer. Na sustentação oral apresentada, no intuito de justificar a adoção de medidas em relação ao controle interno, a defesa faz a cronologia das leis que foram criadas no município de Iguaçuí, partindo da Lei Municipal 3.816 de 2011 até a edição da Lei Municipal 4.221 de 2018, esclarecendo que a maior parte das medidas foi implementada no período da gestão da senhora Vera Lúcia Costa, demonstrando o empenho em regularizar a situação do controle interno, a fim de que essa irregularidade não ocorra nas prestações de contas futuras. Ressaltou ainda a revisão legal para o suporte do profissional contábil e juntou o ato de nomeação do profissional da área contábil para auxiliar o controle interno municipal. Aí está o decreto que foi, na época, para a nomeação do profissional. Em recente julgamento, o processo 5559, prestação de conta anual 16/2016, tendo tido apontado a mesma inconsistência em sede de sustentação oral, a gestora justificou que houve a necessidade de adotar medidas de austeridade no sentido de enquadrar o município à lei de responsabilidade fiscal quanto ao gasto com pessoal e que teria adotado as ações necessárias para que o controle fosse implementado no município de Iguaçuí com a edição da Lei 4221/2018. Assim, o relator acolheu as justificativas apresentadas com a proposição de julgamento pela regularidade com ressalva à prestação de conta anual em determinação ao Poder Executivo do município de Iguaçuí para a adoção de medidas necessárias. A implantação do controle interno, encaminhamento de parecer conclusivo do controle interno nas próximas prestações de contas. Tudo bem até aí, dessa forma, considerando que se trata de julgamento recente em relação às contas de 2016, ainda em fase de elaboração, o acordo adota posicionamento de determinação entre os termos do voto do relator destes autos. Pelo exposto, divergindo parcialmente da área técnica do Ministério Público de Contas, considerando a justificativa apresentada bem como o documento apresentado em sede de sustentação oral, adota o posicionamento pela manutenção da regularidade, porém sem condão de macular as contas, sendo possível de ressalva, mantendo as determinações propostas no voto do conselheiro relator do processo TC 5559, 2017. Quanto ao item 2.4 da ITC, ausência de recolhimento de contribuição patronal, aí que é o nosso maior problema, né, não só para esse município, mas para a maioria dos municípios do Estado, na instituição inicial da área técnica, apontou divergência no pagamento de contribuições previdenciárias do RPPS, a ausência do requerimento por parte patronal, do montante de R$ 944.025,16 após análise da justificativa apresentada à ITC 482, sugeriu afastamento de irregularidade, porém, passivo de ressalva e determinações, considerando que o gestor responsável comprovou a realização do parcelamento dos valores devidos junto ao RPPS. Parcelou, então, vamos lá. Observou ainda que os parcelamentos se referem aos valores não pagos no período de dezembro de 2016 a novembro de 2017, sendo que o não pagamento dos valores devidos no prazo legal gerou atualização para 37.488, juros de 86 e multa de 6.195,27. Registro na sustentação oral não foi apresentado argumentos ou documentação em relação ao fevereiro do apontamento. Na análise dos autos, verifica que, muito embora a proposição da área técnica seja pelo afastamento da regularidade, na defesa apresentada foram juntados os termos de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, termo credor, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Iguaçuí e devedor do município de Iguaçuí, correspondentes os valores de contribuição previdenciária patronal devidos e não repassados ao regime próprio da Previdência, como segue. Termo do acordo de parcelamento e confissões de débito previdenciário, então, acordo aqui 2207, no valor de R$ 2.188.866,79, a ser pago em 60 parcelas, no exercício 2017, período de 4 a 11 de 2017. Termo de acordo de parcelamento, outro termo, de confissão de débito previdenciário, acordo 2208, no valor de mais R$ 1.039.29,57, a ser pago em 200 parcelas,
né, débitos de competência dos exercícios de 2016 e 2017, sendo 123 referente ao mês de 12 de 2016 e 915.526 referente ao período de janeiro a março de 2017. Dessa forma, de acordo com os referidos termos de parcelamento, os valores que deixaram de ser repassados pelo Poder Executivo ao RPPS no exercício de 2017 e atualizado até a data do termo de parcelamento, soma a importância de R$ 3.104.393,46. Em consulta ao processo de prestação de conta anual do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Iguaçuí, no exercício de 2017, conforme o processo 89, TC 8976 2018, item 3.31 da RT 125, consignou ou deixou de ser recolhido ao exercício aos cofres do RPPS de Iguaçuí o montante de R$ 5.521,38, sendo o valor de R$ 3.303.859 de responsabilidade da Prefeitura Municipal e o restante R$ 2.189.179 de responsabilidade dos demais órgãos da administração direta e indireta, Fundo Municipal, Fundo Estadual, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e o SAAI. Em relação aos parcelamentos de débitos firmados pelo Poder Executivo Municipal juntos ao RPPS, o item 3.4 do mesmo RT 125 registrou que as análises realizadas dos parcelamentos vigentes no ano de 2017 constataram a exigência de acordo de parcelamento no total de R$ 18.538.734,82. Nesse histórico, observe que a utilização dos termos de acordo de parcelamento sistemático realizado no exercício de 2013 a 2015, 2016 e 2017 aumentou o nível de endividamento do Poder Executivo Municipal junto ao RPPS, contribuindo para o aumento do déficit atuarial e inviabilizando as futuras administrações. Vale ressaltar que a ausência de repasse de contribuição previdenciária patronal, tempestivamente, ao RPPS, contribui para o desequilíbrio orçamentário, financeiro e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. No processo de prestação de conta anual do prefeito de exercício de 2017, o relatório técnico registra ainda outras irregularidades que, em conjunto com o apontamento desse item, tem contribuído para o desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Pelo exposto, divergindo da posição da área técnica e ministerial, voto pela manutenção da irregularidade. Cabe ainda determinar ao gestor tomar as medidas administrativas necessárias, se for o caso, a instauração de tomada de conta especial nos termos do artigo 2º da INTC 32, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimentos de contribuições previdenciárias em atraso e sobre os termos de parcelamento realizados no período de 2013 a 2017, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, devendo informar as medidas adotadas na próxima prestação de contas, cabendo à área técnica monitorar o cumprimento dessa determinação. Assim, senhor presidente, divergindo parcialmente do posicionamento da área técnica ministerial, voto no sentido do colegiado aprovar minuto de liberação, afastar o indicativo de irregularidade referente à divergência entre o saldo de dividendo fluente e o saldo de passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial, manter as seguintes irregularidades sem condão de macular as contas possíveis de ressalva, julgar irregulares a conta da Prefeitura Municipal de Iguaçuí sob a responsabilidade da senhora Vera Lúcia Costa, relativa ao exercício de 2017, aplicar a sanção de multa à senhora Vera no valor, Lúcia Costa, né, no valor de R$ 3.000, em fundamento dos artigos 80 e tal, considerando a regularidade das contas apresentadas, aplicar a sanção de multa à senhora Vera Lúcia Costa no valor de R$ 1.000, em razão do descumprimento do prazo devido de prestação de contas anual, enviar após o trânsito julgado a comunicação do julgamento por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de recurso extraordinário número tal, sob a forma de parecer prévio, recomendando a desaprovação das contas pela Câmara Municipal para fins de inegibilidade, nos termos do artigo 1º, Lei Complementar 64/90, edição Lei Complementar 185, 4 de junho de 2010. Determinar a gestora responsável ou que vier a sucedê-la, devendo informar as medidas adotadas na próxima prestação de conta. Observe regularmente o prazo regimental para envio de prestação de conta, né, e tome as medidas administrativas necessárias para suprir, né, essas ilegalidades que vêm acontecendo.
a gestora responsável também, ou quem vier a sucedê-la, ou ao responsável pelo controle interno do município, adota as medidas administrativas necessárias, se for o caso de instalação de tomada de conta especial, nos termos do artigo 2º do IN 32, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso e sobre os termos de parcelamento realizado no período de 2013 a 2017, bem como a responsabilidade e o ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública. Ao Poder Executivo Municipal, né, que divulga amplamente a área técnica e monitoramento cumprimento das determinações do item 7º e nos prazos estabelecidos pela N32. Das ciências interessado, e assim que eu voto, senhor presidente. Devolvo a palavra. Colocar em discussão e já aproveito para parabenizar o voto de Vossa Excelência. Em discussão? Parabenizo também e acompanho o relator. Também acompanho e devolvo a palavra. O processo 3415, ele entrou em pauta, mas ele tinha sido julgado na outra sessão. E eu peço para... Para retirar de pauta, né? Isso. Processo 4162, Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá. Aqui não temos divergência, pressão de conta anual do ordenador, nem área técnica, que afastou as irregularidades, possíveis irregularidades, né, que tinham sido apontadas. Após justificativo, o Ministério Público anuiu, então eu voto para julgar a prestação de contas anual do ordenador do Fundo Municipal de Santa Maria de Jetibá, regular e da quitação da Ciência Arquives. O próximo processo, esse aqui, Márcia, 5991, já tem voto e é também naquela mesma situação? Sobre o Estado, né? Também sobre o Estado. Sobre o Estado. Processo 6011 também, conselheira Márcia, Marechal Floriano. Mesma situação. 42. Processo 7232, também da conselheira Márcia, na mesma situação. E devolvo a palavra ao senhor presidente, é só isso. Declarar na forma relatada pelo conselheiro Ceciliotti e passo para a conselheira Márcia Freitas. Obrigada, presidente. Processos de pessoal, todos pelo registro, 974/2012, 7396/2012, 142/2017, 182/2017, 383/2017, 709/2017, 2087/2017, 2090/2017, 2097/2017, 2117/2017, 2129/2017, 2163/2017, 2192/2017, 3006/2017, 3752/2018, 405/2019, 406/2019, 801/2019, 802/2019, 1476/2019, 1480/2019 e 1482/2019. Os processos incluídos: 4.571/2018, 4.581/2018, tratam dos mesmos assuntos. 4.581/2018 é do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e 4.571/2018, Hospital e Maternidade Silvia Vidos. Trata-se de representações autuadas a partir da deliberação proposta no Acórdão TC 1318/2017 plenário, prolatado nos autos do processo TC 8699/2015, que tem como escopo a apuração de irregularidades atinentes à realização de despesas sem prévio empenho ocorridas no âmbito do Hospital e Maternidade Silva Vidos e Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Conforme anteriormente deliberado por esta Câmara, decisões 325/2019 e 326/2019, o secretário de Estado de Controle e Transparência, senhor Edmar Moreira Camata, foi notificado para que estabelecesse um controle padronizado dos processos disciplinares e ou sindicâncias que tratassem
do tema e encaminhasse o resultado desta corte no prazo máximo de 90 dias. O senhor Edmar Camato, nos autos dos 2 processos, requereu a prorrogação do prazo anteriormente concedido por mais 90 dias, de forma a possibilitar a conclusão dos trabalhos, uma vez que dependia da remessa de dados da Secretaria de Estado da Saúde, o que restou devidamente comprovado. Por essa razão, eu submeto a proposta de dilação do prazo por mais 90 dias para encaminhamento da conclusão dos procedimentos administrativos e notificar o interessado. Devolvo a palavra. Com a aquiescência do colegiado, fica prorrogado o prazo. São os 2 processos, né? Declarar na forma relatada pela conselheira Márcia Freitas, e passamos a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, presidente, eminente conselheiros, eminente procurador. O primeiro processo é o processo 4171 de 2018, Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus, prestação de contas anual de ordenador, exercício de 2017. Gestora Ana Paula Peçanha e Marinalva Broedel Machado de Almeida. Área técnica. Pugnou pela regularidade, com expedição de determinação, o que foi acompanhado pelo procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. Eu estou por divergir. Os itens de irregularidades, voto regularmente distribuído é 2.1, incompatibilidade no registro das contribuições previdenciárias patronal do RGPS, indica distorção dos resultados orçamentários e financeiros. Eu estou entendendo que a gestora não é responsável pela contabilização. Nós estamos falando de um fundo municipal de assistência social e a contabilização é realizada pela prefeitura, de modo que eu estou acompanhando parcialmente a área técnica do parquê de contas, mantendo a regularidade, porém sem um cômodo de macular as contas, pedindo-se recomendação, no sentido que a atual gestão do fundo verifique com a contabilidade da prefeitura a possibilidade de ajuste nas próximas contas para que haja consonância de valores entre os arquivos Balverf e Folha, em caso de divergência, que conste esclarecimento em notas explicativas. Com isso, o voto é por julgar regular com ressalva a prestação de contas anual do fundo, em razão da mantença do item 2.1, ainda que sem o cômodo de macular, excluir a responsabilidade da senhora Marinalva Boetel Machado de Almeida, as razões indicadas, voto regularmente distribuído, expedir recomendação, conforme já falei no corpo do voto, no sentido que se verifique junto à contabilidade da prefeitura a possibilidade de ajuste nas próximas contas. Estou também acolhendo a posição trazida pela área técnica que foi acompanhada pelo parquê, no sentido de expedir determinação ao atual gestor do fundo, no sentido de que, existindo contribuições previdenciárias em atraso, é uma questão que deve ser verificada, adote providências para a regularização do débito e apure a responsabilidade pelo eventual pagamento de encargos financeiros e multas em função do recolhimento em atraso das obrigações. E ciência, interessado e o competente arquivamento. A divergência e eu retorno para você, presidente. Colocar a matéria em discussão. Senhor presidente, Palavra do Dr. Heron. solicitar vistas, conselheiro Marco Antônio. Gentileza. Vista o Ministério Público. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. Os próximos processos, presidente, envolvem omissão, todos eles estou retirando de pauta, 881619, 882319, 882519, na sequência, 882919, 886319, 890519. O processo próximo é o processo 839916, processo pessoal. Eu também estou retirando de pauta a necessidade de ajuste prévio, procedimento prévio. Processo próximo, processo 867316, é uma aposentadoria, Vânia Machado de Souza. Esse processo, aposentadoria data de 29/7/16,
nos termos do artigo 3º da emenda 47 de 2015. Nós temos uma servidora com tempo de contribuição de 32 anos, 11 meses e 4 dias. É aquela questão trazida pelo Ministério Público Especial de Contas, a DIN 4876 do Estado de Minas Gerais, em que se indicou a modulação de efeitos, com uma pendência de modulação por parte da lei do Estado do Espírito Santo, a DIN 3221, eu entendo que o ato está em condições de registrado, além disso foi questionado também a questão de investidura, e eu entendo que há elementos nos autos que demonstram que a indivídua, melhor dizendo, foi aprovada em concurso público. Por essa razão, senhor presidente, eu estou promovendo o registro, com a retificação da questão que haviam 2 votos no sistema, eu agradeço a colaboração da conselheira Márcia. Feito o esclarecimento, retorno para Vossa Excelência. Colocar em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanho. Silhote. Com o relator. Também acompanho, devolvo a palavra. Os processos demais, senhor presidente, todos eles inclusos, incontroversos, registro acompanhando. 29 processos. 10.153/14, 10.147 de Juliana Rocha Nerviana, 10.147/14 de Miriam Silvana Pereira, 10.241/14 de Liliane Simão, 10.250/14 de Esther Nascimento Barbosa, 98.7414 de Lauriette Marinho Sandeberg Rosa, 10.150/14 de Raquel Almeida Kerfler Couto, 10.497/14 de Uira Nogueira Henriques, 10.140/14 de Vera Lúcia de Souza Valentim Alves, 10.496/14 de Daniela Sten Almeida, 10.498/14 de José Ribeiro da Silva Filho, 10.146/14 de Laciete Basso Loureiro, 10.278/14 de Eliseu Quintino de Oliveira, 97.80/14 de Elane Cristina da Silva Neres, 10.155/14 de Cláudia Mara D'Ambros Gasparini, 10.529/14 de Alaô Estaco da Silveira, 10.149/14 de Maria Geral da Gouveia Soares, 35.49/17 de Miriam Maria de Jesus, que é beneficiária, 30.50/17 de Rosilene Borges Miranda, 31.80/17 José Rômulo Monjardim Faria Santos de Almeida, 28.33/17 de Adailson Lírio Nascimento Júnior, 31.88/17 de Ruth Silva Quiabai Loureiro, 10.204/16 de Eduardo Ferreira Gomes, 48.73/2011 de Ruth Segadas de Moraes Coelho, 303/17 de Beatriz Valiati Monte, 20.21/17 de Maria Luísa Gonçalves Ferreira Loureiro, 13.712/15 de Maria Alice dos Santos, 31.23/17 de Dejaí Ferreira da Silva, 20.72/17 de Bismarck Tinoco Meira, 96.70/14 de Anderson Avelino. Com isso, presidente, eu encerro a pauta e retorno a palavra a Vossa Excelência. Declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 140 processos, o declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 3 de julho de 2019, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. O Tribunal de Contas do Estado disponibilizou aos cidadãos e jurisdicionados o protocolo via internet, ferramenta que integra o sistema de acesso identificado. O serviço permitirá a apresentação de petições, representações e outras peças sem a necessidade de deslocamento à corte. Além de proporcionar maior comodidade, permitirá a redução de custos, em especial aos jurisdicionados do interior, responsáveis pela abertura de mais de 50 mil protocolos no tribunal nos últimos 2 anos. A ferramenta é intuitiva e foi construída em plataforma amigável, mas em caso de dúvidas, consulte o tutorial do protocolo via internet no portal da Corte. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.